Muito bom dia a todos. Quero primeiramente me dirigir ao meu amigo, pastor Carlos Alberto, pessoa que eu nutro um profundo respeito, admiração, um líder espiritual, uma pessoa muito educada, muito centrada, que abrilhanta essa casa de maneira muito grande. Ontem, na minha fala, em momento algum, eu quis me dirigir ao líder espiritual, Marcelo Crivella, ao bispo Marcelo Crivella. Eu me dirigi ao ministro da Pesca, a um ministro de Estado, assim como eu critiquei várias vezes personalidades até do PSDB nessa tribuna. E no começo da gestão do prefeito Arthur, o prefeito teve uma reunião inicial com o Marcelo Crivella e eu sei o que foi acertado. E, infelizmente, já se passaram 7 meses e aquele elefante branco continua inerte, deitado às margens do Rio Negro, sem nada ser feito. E eu acho que a competência, sim, do Ministério da Pesca é resolver, porque é o Ministério que tem o poder para fazê-lo, Então, o termo usado, empurrar com a barriga, em nenhum momento eu quis, de forma pejorativa, desrespeitar o pastor, o bispo Marcelo Crivella. Tenho um profundo respeito pelo seu trabalho na sua igreja, pastor Carlos Alberto. Naquele momento eu até tinha esquecido que ele fazia parte da sua denominação. Contudo, a gente tem que dizer nessa tribuna as verdades que merecem ser ditas e que precisam ser ditas, sob pena de sermos cobrados pelo povo, nosso eleitor, as pessoas que nos colocaram aqui para defendê-las de forma incisiva e de forma que nos possam nos fazer passar apuros. Eu quero aqui deixar claro ao senhor que o senador Marcelo Crivella esteve há alguns dias atrás na cidade de Manaus e, infelizmente, demonstrou para a comunidade pesqueira de Manaus pouco conhecimento sobre a pasta. Eu me preocupo muito quando eu vejo a presidenta Dilma alocar nos seus ministérios pessoas que pouco entendem. Coloca políticos para cumprir acordos e isso acaba prejudicando o bom andamento, Ontem, no momento que eu criticava o senador Marcelo Crivella, eu elogiava o senador Aloysio Mercadante, PT, desde menino. Então, a gente tem que ter coerência no que diz, no que fala. Mas, na verdade, o que me trouxe a essa tribuna foi uma preocupação com um órgão da administração pública municipal do meu prefeito Arthur. Olhe bem, o senhor, que irei criticar a postura de alguns funcionários da pasta do Implurbe, quando teimam em perder um princípio de isonomia e, de maneira pequena, perseguem alguns bares do centro da cidade de Manaus. A vereadora Rose Matos também frequenta um espaço na Silva Ramos com a Japurá, em que vive de forma ostensiva, sendo perseguida por alguns agentes do Implurbe, exigindo milhões de coisas. Eu acredito o seguinte, eu acho que se para fechar um único bar no centro da cidade, tem que fechar todos. Por outro lado, eu entendo, vereador Everaldo Farias, que esses bares no centro da cidade contribuem para a humanidade do centro. O centro à noite é um deserto. Quanto mais bares e restaurantes abrirem no centro, mais a gente vai trazer fluxo, mais a gente vai diminuir o problema de segurança. Então eu não posso exigir que um bar na Silva Ramos com Japurá não tenham mesas na calçada, porque atrapalhe os transeuntes. Meu amigo, a partir das 18 horas da tarde não tem ninguém no centro de Manaus. Se não tem ninguém, logo não atrapalha. Eu não consigo perceber que se ouse fechar um bar como o da Carmosa, no Educandos, um bar que tem 53 anos, porque está a 500 metros de um colégio. O colégio foi construído 45 anos depois do bar. Eu acho que tem bares na cidade de Manaus que representam a história dessa cidade. Quiseram fechar um Calçada Alta. Se não fosse a interferência do prefeito Serafim Correia, que correu e pediu apoio ao prefeito, nós tínhamos fechado um dos ícones da gastronomia amazonense. Nós temos que ter bom senso. Eu acho que o plano diretor tem que fazer uma legislação que venha proteger a culinária, a gastronomia e esses bares que tantos e tantos intelectuais, tantos e tantos acordos políticos, coisas que foram importantíssimas para a comunidade política, jornalística dessa cidade, e a gente persegue de forma ostensiva, porque é a mesma lei para todo mundo? Será? Às vezes não. Eu acho que o centro precisa ser povoado,
e bar, restaurante, teatro, serve para isso. Eu acho que a gente tem que ter uma legislação diferenciada para o centro da cidade de Manaus. Assim tenho dito, senhor presidente, muito obrigado.